palavra que eu queria trazer para nós é sobre Gideão. Mas o que eu pensei foi como Deus aumenta a nossa fé nas situações difíceis da vida. Como é que Deus aumenta a nossa fé? E para mim, um dos maiores exemplos de como Deus ele aumenta a nossa fé, ele nos ajuda a ter mais fé em situações complicadas é essa, que a gente vai ver agora aqui na vida de Gideão. Mas antes vamos orar, pedir que Deus possa falar conosco. Eu te louvo, te agradeço pelo sangue de Cristo que nos purifica de todo pecado. Te agradeço pelo sangue de Cristo que vem sobre nós e nos ajuda e nos limpa e lava o nosso coração para poder entrarmos no trono da graça, o Santo dos Santos, e louvar o teu nome e adorar o teu nome. Obrigado, Senhor, porque por causa do sangue de Cristo, nós não vamos a Ti pelos nossos próprios méritos, mas nós vamos a Ti pelos méritos de Cristo. Nós estamos na Tua presença e só adentramos diante de Ti pela Tua graça. Pela graça que nos salva, pela graça que nos alcança, pela graça que com grande favor vem sobre nós. Muito obrigado pela Tua palavra. Fala conosco através dela nesse momento. Que Teu Espírito possa ministrar o que nós não apenas queremos ouvir, mas aquilo que nós precisamos e aquilo que Tu sabes que é o melhor para nós. Em nome de Jesus. Amém. Juízes, capítulo 6. Juízes, livro de Juízes, no capítulo 6, a gente vê a história de Gideão. E aqui diz o seguinte, em Juízes 6. De novo os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. Durante 7 anos ele os entregou nas mãos dos midianitas. Os midianitas dominaram Israel. Por isso os israelitas fizeram para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Sempre que os israelitas faziam as suas plantações, os midianitas, os amalequitas e outros povos da região a leste deles as invadiam. Acampavam na terra e destruíam as plantações ao longo de todo o caminho, até Gaza, e não deixavam nada vivo em Israel, nem ovelhas, nem gado, nem jumentos. Eles subiam trazendo seus animais e suas tendas e vinham como enxames de gafanhotos. Era impossível conter os homens e os seus camelos. Invadiam a terra para devastá-la. Por causa de Midian, Israel empobreceu tanto que os israelitas clamaram por socorro ao Senhor. Quando os israelitas clamaram ao Senhor por causa de Midian, ele lhes enviou um profeta que disse: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Tirei vocês do Egito, da terra da escravidão. Eu os livrei do poder do Egito e das mãos de todos os seus opressores. Expulsei-os e dei a vocês a terra deles. E também disse a vocês: Eu sou o Senhor, seu Deus. Não adorem os deuses dos amorreus em cuja terra vivem, mas vocês não me deram ouvidos. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se sob a grande árvore de Ofra, que pertencia ao abiezrita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas, para escondê-lo dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: O Senhor está com você, poderoso guerreiro. Ah, Senhor, Gideão respondeu, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam quando dizem: Não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. O Senhor se voltou para ele e disse: Com a força que você tem, vai libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem o está enviando? Ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés e eu sou o menor da minha família. Eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os midianitas como se fossem um só homem. E Gideão prosseguiu: Se de fato posso contar com o teu favor, dai-me um sinal de que és tu que estás falando comigo. Peço-te que não vais embora até que eu volte, traga minha oferta e a coloque diante de ti.
E o Senhor respondeu: esperarei até você voltar. Gideão foi para casa, preparou um cabrito e com uma roupa de farinha fez pães sem fermento. Pôs a carne num cesto e o caldo numa panela, trouxe-os para fora e ofereceu-os a eles sob a grande árvore. E o anjo de Deus lhe disse: apanhe a carne, os pães sem fermento, ponha-os sobre esta rocha e derrame o caldo. Gideão assim o fez. Com a ponta do cajado que estava em sua mão, o anjo do Senhor tomou a carne e os pães sem fermento. Tocou a carne e os pães sem fermento. Fogo subiu da rocha, consumindo a carne e os pães. E o anjo do Senhor desapareceu. Quando Gideão viu que era o anjo do Senhor, exclamou: ah, Senhor soberano, vi o anjo do Senhor face a face. Disse-lhe, porém, o Senhor: Paz seja com você, não tenha medo. Você não morrerá. Gideão construiu ali um altar em honra ao Senhor e lhe deu este nome: O Senhor é paz. Até hoje, o altar está em Ofra do Asbierita. Naquela mesma noite, o Senhor lhe disse: separe o segundo novilho do rebanho, do seu pai, aquele de 7 anos de idade. Despedaça o altar de Baal, que pertence a seu pai, e corta o poste sagrado de Aserá, que está ao lado do altar. Depois faça um altar para o Senhor, seu Deus, no topo desta elevação. Ofereça o segundo novilho em holocausto, com a madeira do poste sagrado que você irá cortar. Assim Gideão chamou 10 dos seus servos e fez como o Senhor lhe ordenara. Mas com medo da sua família, dos homens da cidade, fez tudo de noite e não durante o dia. De manhã, quando os homens da cidade se levantaram, já lá estava demolido o altar de Baal, com o poste sagrado ao seu lado, cortado, e com o segundo novilho sacrificado no altar recém-construído. Perguntaram uns aos outros: quem fez isto? Depois de investigar, concluíram: foi Gideão, filho de Joás. Os homens da cidade disseram a Joás: traga seu filho para fora, ele deve morrer, pois derrubou o altar de Baal e quebrou o poste sagrado que ficava ao seu lado. Joás, porém, respondeu à multidão hostil que o cercava: vocês vão defender a causa de Baal? Estão tentando salvá-lo? Quem lutar por ele será morto pela manhã. Se Baal fosse realmente um Deus, poderia defender-se quando derrubaram seu altar. Por isso, naquele dia, chamaram Gideão de Jerubbaal, dizendo: que Baal dispute com ele, pois derrubou seu altar. Nesse meio tempo, todos os midianitas, amalequitas e outros povos que vinham do leste uniram seus exércitos. Atravessaram o Jordão e acamparam no vale de Jezreel. Então o Espírito do Senhor apoderou-se de Gideão, e ele, com toque de trombeta, convocou os abiezritas para segui-lo. Enviou mensageiros a todos os Manassés, chamando-os às armas, e também a Assé, a Zebulon e a Naphtali, que também subiram ao seu encontro. E Gideão disse a Deus: quero saber se vais libertar Israel por meu intermédio, como prometeste. Vê, colocarei uma porção de lã na eira. Se o orvalho molhar apenas a lã e todo o chão estiver seco, saberei que tu libertarás Israel por meu intermédio, como prometeste. E assim aconteceu. Gideão levantou-se bem cedo no dia seguinte, torceu a lã e encheu uma tigela de água do orvalho. Disse ainda Gideão a Deus: não se acenda a tua ira contra mim. Deixa-me fazer só mais um pedido. Permite-me fazer mais um teste com a lã. Desta vez, faze ficar seca a lã e o chão coberto de orvalho. E Deus assim fez naquela noite. Somente a lã estava seca. O chão estava todo coberto de orvalho. É interessante a história de Gideão, porque Gideão ele vive num período muito ruim para Israel, muito difícil. A Bíblia nos diz no início que os midianitas, que eram parentes, Midian era filho de uma concubina de Abraão, eram parentes do povo de Israel, mas foram esses tipos de parentes que depois se tornaram inimigos de Israel. Essas inimizades tribais e familiares, etc. Mas a Bíblia nos diz que os midianitas, o fato é que eles se tornaram inimigos de Israel. E eles oprimem Israel aqui durante vários anos. E a Bíblia nos diz em Juízes 6 que durante 7 anos eles oprimiram Israel. E a opressão era muito grande. Era tão grande ao ponto de a Bíblia dizer que os israelitas tinham que fazer para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas, nos vales, nas fortalezas. As plantações eram arrasadas, todos os animais eram mortos. Se os midianitas chegassem, eles matavam bois, ovelhas, jumentos, até jumentos. Eles matavam todos os animais. E aí a Bíblia diz que eles iam como enxames de gafanhotos, e aí se juntavam a outros povos
como os amalequitas e outros povos da região, e aí eles vinham todos e oprimiam Israel. Israel, a Bíblia nos diz que empobreceu tanto que aí eles começaram a clamar a Deus. Isso acontece muito, porque a Bíblia nos diz que Deus trouxe tudo isso porque os israelitas fizeram o que reprova a Deus. De novo é aquela história, quando está tudo bem, o povo se afasta de Deus, né? Está tudo bem, está com fartura, as coisas estão caminhando tudo bem, aí o povo começa a se afastar de Deus. Aí quando está tudo mal, eles estão empobrecidos, aí eles começam a clamar, é o que diz o verso 6. Eles estão muito pobres, a situação muito complicada, muita opressão, aí eles começam a clamar, e clamam o verso 7, clama a Deus por causa de Midian, e Deus manda um profeta. Deus manda um profeta que diz, olha, assim como eu livrei Israel do Egito, eu vou livrar vocês também, eu sou o Senhor Deus, não adorem os deuses dos amorreus, mas vocês não me deram ouvidos. Aí depois do profeta, Deus manda um anjo, verso 11, Deus manda um anjo, e esse anjo ele aparece a Gideão, e Gideão está lá prensando uvas, estava escondendo, tudo escondido, a Bíblia nos diz, dos midianitas, aí o anjo aparece, e a palavra do anjo no verso 12 para Gideão é: o Senhor está contigo, poderoso guerreiro. Deus sabia quem era Gideão. Deus sabia que Gideão era um poderoso guerreiro. Mas Gideão, nesse momento conturbado, ele era um homem que tinha, de uma certa forma, falta de fé. Apesar de Hebreus 11 dizer, Hebreus 11, 32 dizer que Gideão, quando ele começa a falar, o escritor aos Hebreus, ele fala de Abraão, fala de Moisés, fala de vários outros. Ele diz, quem dera, eu não tenho tempo de falar de outros. E aí ele começa a citar, eu poderia falar de Gideão, etc, etc, etc. Então ele cita Gideão. Mas Gideão, ele tem fé depois. Mas antes ele é um homem com falta de fé. Gideão é um homem com medo. Gideão é um homem cheio de dúvidas. E aproveitando, quando ele diz, o Senhor é contigo, ele diz, espera aí, Deus. Verso 13. Se o Senhor é conosco, por que aconteceu tudo isso? E se lembrem disso, quando a gente está na situação de grande calamidade, quando estamos em situações, muitas vezes, muito difíceis, a primeira coisa que nos acontece é questionar Deus. Não é verdade? E a gente começa a perguntar por quê. E é o que ele faz. Se o Senhor está conosco, por quê? Vem um porquê aí. Por que aconteceu tudo isso? Onde é que estão as maravilhas que os nossos pais, quando nos dizem, não foi o Senhor que nos tirou do Egito, mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. E ele fala, Deus nos abandonou. Que história é essa que Deus está conosco? Então, a primeira coisa, a gente pergunta por quê. Segunda coisa, a gente tem a sensação de que Deus nos abandonou, né? Nas situações difíceis. A gente tem a situação de que Deus nos abandonou completamente. E a terceira situação é que Deus nos entregou, como que Deus nos entregou à má sorte, como que Deus nos entregou na mão dos inimigos ou na mão de situações difíceis. Porque quando a gente está em situações difíceis, muitas vezes são pessoas que estão a nos perturbar, ou são situações que estão a nos oprimir. Então, circunstâncias completamente difíceis, complicadas, adversas. Então, o que a Bíblia nos mostra, Gideão questiona tudo isso. Então, ele mostra as três coisas que acontecem quando nós estamos numa maré de fé muito baixa, muito pequena. E não apenas isso. Quando a gente está em muitas vezes situações de maré baixa, de fé pequena, a gente começa a ter o sentimento de que nós não somos ninguém. Porque o que é que ele fala? Gideão, o Senhor está contigo, poderoso guerreiro. E ele depois diz, no verso 14, que Gideão diz, Deus nos abandonou, nos entregou nas mãos de Gideão. Aí o anjo diz, o Senhor, se voltou para ele e disse, com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu que o está enviando? Eu estou enviando. Vai e liberta Israel das mãos dos midianitas. Com a força que você tem.
Ou seja, Deus está dizendo, ele não está dizendo que ele é um super-herói. Deus está dizendo, você tem força. Mas qual é a resposta de Gideão? Ah, Senhor, como é que eu posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés e eu sou o menor da minha família. Autocomiseração. A gente começamos a nos achar coitadinhos, coitado de mim. Está tudo errado na minha vida. Eu não sou ninguém, eu não sou nada. Quem sou eu? Deus, minha família é a menor de todas. Deus, eu sou o menor na minha família. Então, quando as coisas vão mal, a tendência é nós acharmos que está tudo errado conosco. Então, presta atenção nisso. Primeira coisa que Gideão mostra na sua vida é de que ele questiona a presença de Deus na sua vida. Como é que Deus pode estar comigo se ele nos abandonou, se ele nos entregou a Midian? Onde é que estão as maravilhas de Deus? Por que é que aconteceu? Então a gente questiona quem Deus é. Questionamos quem Deus é. Em segundo lugar, nós questionamos quem nós somos. Ah, Deus, eu não sou capaz. Ah, Deus, eu sou muito pequeno. Ah, Deus, eu não tenho força. Mas a palavra de Deus é completamente contrário. A palavra de Deus é eu estou contigo. Depois a palavra de Deus para Gideão é eu estarei com você, verso 16. Deus repete. Deus repete. Porque antes Deus tinha falado, o Senhor está com você. Deus repete, eu estarei com você. E você derrotará todos os midianitas como se fossem um só homem, verso 16. Ou seja, gente, Deus, a resposta de Deus é dupla, e é interessante isso, porque se Deus diz que está conosco, isso é suficiente. É completamente suficiente. A Bíblia nos diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? Então a palavra é suficiente. Eu estou com você. Eu estarei com você. A Gideão continua ainda na sua dúvida. Verso 17. Se de fato posso contar com teu favor, dai-me um sinal de que és tu que estás falando comigo. Peço que não vás embora até que eu volte e traga minha oferta e coloque diante de ti. Então, aí começa o período do Gideão, na sua falta de fé, ele começa a buscar sinais. E aqui vem uma coisa muito importante. Deus, na sua grande longanimidade, Deus, na sua grande paciência conosco, ele nos trata como um pai que vê a nossa carência como filhos. Deus vê-nos como um pai, ele vê a nossa carência, ele vê a nossa debilidade. E Deus, nessas situações, Deus ele é extremamente paciente. Porque ele pede os sinais para Deus. Primeiro ele diz, olha, me espere até em casa, preparar um cabrito, uma arroba. Eu quero trazer aqui no cesto, numa panela. Aí ele traz no cesto, numa panela, vai ali sobre a grande árvore, ele coloca tudo. O anjo diz o que é que ele tem que fazer, que ele tem que apanhar a carne, os pães, colocar sobre a rocha, derramar o caldo ainda em cima. E ele faz tudo isso, aí vem fogo e desce da rocha, sobre a rocha, e consome a carne, os pães, consome tudo. E o anjo desaparece. E aí é que ele vê que é um anjo. Quando Gideão viu que era o anjo do Senhor, exclamou, ah, Senhor soberano, vi o anjo do Senhor face a face. Ele pensava que era apenas um homem. Isso é outra coisa importante. Quando a gente está numa fase de baixa fé, nós temos muita dificuldade em perceber Deus no nosso meio. Lembre-se disso. Quando nós estamos num período de baixa fé, nós temos muita dificuldade em perceber Deus no nosso meio. Às vezes Deus está no nosso meio, Deus está falando. O anjo falou, Deus está contigo, vai nessa tua força, vai, eu estarei com você.
mas ele pensa que é apenas um homem. E ele vai, depois que ele vê que o anjo desaparece na frente dele, ele vê que era o anjo de Deus. E aí ele constrói um altar. Aí ele adora a Deus. Ele constrói um altar, ele chama o altar, verso 24, o Senhor é paz. Porque Deus é paz. Porque Deus deu paz para Gideão naquele momento. Mesmo assim, naquela mesma noite, Deus lhe dá mais um teste. Deus manda ele pegar um novilho, despedaçar sobre o altar de Baal, que pertence ao pai de Gideão, cortar o poste sagrado que está do lado do altar e oferecer, fazer um altar para o Senhor, no topo da elevação, e oferecer o segundo novilho em holocausto, com a madeira do poste sagrado que ele vai cortar. Ou seja, era um desafio, né? Ele chama 10 dos seus servos, faz como Deus lhe ordena, com medo da sua família dos homens, faz tudo isso de noite, e aí ele vai lá, oferece o sacrifício com o poste do ídolo, de Baal. O pai fica furioso, os habitantes lá da cidade ficam furiosos, eles querem matar Gideão, eles querem acabar com a vida dele, mas nada acontece. Uma coisa é certa, ele obedece a Deus, ele faz tudo isso. Mas aí Gideão, ele continua reticente e ele pede mais sinais. E aí o sinal que nós conhecemos bem, é um dos mais famosos da Bíblia, é quando ele diz, Deus, eu quero saber mesmo se tu vais libertar Israel por meu intermédio. Ele ainda está duvidoso, está recalcitrante. E ele ainda está duvidando. Ele diz, então é o seguinte, eu vou me levantar bem cedo e se eu vou colocar uma lã. E o que eu quero é o seguinte, é que quando eu colocar a lã, que tu molhes apenas a lã, e tudo ao redor da lã vai ter que estar seco. E Deus assim fez. A lã amanheceu ensopada e tudo ao redor seco. A Bíblia nos diz que ele encheu uma tigela, só com orvalho. Aí no outro seguinte ele disse, ó Deus, não se acenda a tua ira contra mim, deixa-me fazer mais um pedido. Permite-me fazer mais um teste com a lã. Desta vez faz ficar seca a lã e o chão coberto de orvalho. Verso 39. E assim aconteceu. A Bíblia nos diz que naquela noite somente a lã estava seca e todo o chão molhado. Mas não apenas isso, ele convoca todo o exército, apareceram 32 mil homens, e aí ele diz, olha, todo aquele que tiver tremendo de medo, capítulo 7 agora, verso 3, ele diz, todo aquele que tiver tremendo de medo vai embora para casa. E a Bíblia nos diz que 22 mil homens com medo, tremendo de medo, foram embora. Ficaram 10 mil. Mas Deus, para mostrar que é Deus, Deus diz, olha, tem gente demais, Gideão. Faz que eles desçam a água, eu vou separar os que vão ficar com você, este irá com você, ele irá, mas se eu disser este não irá com você, ele não irá. Então Gideão levou os homens até a beira d'água, e foi aquela coisa, os que lamberam a água levando com as mãos a boca foram 300 homens. Todos os demais se ajoelharam para beber. E aí Deus diz, olha, são esses 300. E aí Deus dá mais um sinal, fica apenas 300 homens com ele, Deus dá mais um sinal. O acampamento estava lá embaixo no vale. Naquela noite Deus disse para Gideão, levante-se, desça ao acampamento que eu vou entregá-lo. Se você está com medo de atacá-los, desça ao acampamento com seu servo por ele. Continuava com medo, olha só. Deus disse, se você está com medo, desça lá no acampamento. É interessante isso, depois de todos os sinais, ele ainda estava com medo. Então Deus disse, desça no acampamento, vá lá no acampamento, e você vai ver, eles eram numerosos como gafanhotos, e aí Deus diz, vá ouvir a conversa que está havendo lá no acampamento. Ouça a conversa. Aí Gideão chega no verso 13 do capítulo 7, ele chega bem no momento que um homem estava contando um sonho ao seu amigo. Tive um sonho, um pão de cevada vinha rolando dentro do acampamento midianita e atingiu a tenda com tanta força que ela tombou e se desmontou. Seu amigo respondeu, não pode ser outra coisa senão a espada de Gideão, filho de Joás, o israelita. Deus entregou os midianitas e todo o acampamento na mão dele. Quando Gideão ouviu o sonho e a sua interpretação, adorou a Deus. E voltou para o acampamento de Israel e gritou, levante-se, o Senhor entregou o acampamento midianita nas mãos de vocês. E aí a gente já sabe o que acontece com a história, ele vai com os 300 homens, pega umas tochas,
os midianitas pensam com um exército super numeroso, eles matam uns aos outros, fogem, ou seja, uma bagunça completa. Em síntese, e é isso que eu quero chegar e concluir, a história de Gideão é a história de um homem que mostra como Deus ajuda a nossa falta de fé. Como Deus aumenta a nossa fé. Então a gente vê uma mistura de medo, a gente vê uma mistura de autocomiseração, de um homem que questiona as circunstâncias, de um homem que questiona as situações, de um homem que questiona tudo. E um homem medroso, tanto quanto a gente. Nós somos assim. Aí Deus vem e diz, eu estou com você. O que aumenta a nossa fé, gente, é que Deus é paciente conosco. E Deus, quando está conosco, por isso que a Bíblia nos diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? Quando Deus está conosco, nada vai impedir a ação de Deus nas nossas vidas. Nada vai impedir os projetos de Deus. Deus derrota os midianitas usando um homem como Gideão, que se considerava o menor da sua família, o menor da sua casa, a sua família menor do que todas. Ou seja, Gideão, mesmo com todos esses problemas, com medo, pedindo sinais, então isso é uma coisa importante. Lembre-se disso. Deus nos ajuda na nossa falta de fé. Deus compreende quando a gente até pede sinais. Não é muito presbiteriano, não, mas olha, Deus até nos ajuda nisso. Deus é misericordioso. Deus é gracioso. Então, assim, se Deus te chamar para fazer algo, não tema, confie. Mesmo quando está tudo contra, era um exército enorme. A Bíblia diz que eram como gafanhotos. Aí Deus diz, olha, não, nem esses 32 mil eu quero, eu só quero os 300. Então, isso é importante. Deus mostra para Gideão que não é a quantidade, que o importante é ter fé nele, que o importante é confiar nele, mesmo quando tudo é contra. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude. Amém?